Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM, todas as quintas-feiras às 6h30 da matina. É um prazer estar aqui, acordar cedo inclusive, e vir fazer o programa ao vivo. Estamos ao vivo. Inclusive, quem tiver dúvidas em relação aos temas que nós abordamos aqui na rádio, animais de companhia, medicina veterinária preventiva, homeopatia, terapias complementares, constelações familiares, visão sistêmica, psicanálise, pode entrar em contato no telefone 3171-0221 e 3262-4490. Quem tiver alguma questão pode fazendo. Aqui o nosso operador de som vai atendendo as ligações e gentilmente vai passando para mim. Muito bem, para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, especialista em homeopatia. Tenho outra formação também, que é psicanálise clínica e facilitador em constelações familiares e constelação familiar veterinária, que é um tema que eu adoro abordar, inclusive tem sido a tônica do momento. Tem me debruçado muito para estudar essas questões ligadas aos animais, a visão sistêmica ligada aos animais. Inclusive, nós temos um curso de formação em constelação familiar veterinária. Hoje é a segunda aula do nosso curso. Se você quiser participar dessa grande viagem, né, podemos fazer a sua inscrição. Apesar de ter perdido a primeira aula, nós podemos repor essa aula e a partir de hoje você entra na segunda aula do curso de constelação familiar veterinária. É todas as quintas-feiras, das 19 às 22 horas, pelo aplicativo Zoom. O curso é ao vivo, são 73 horas de curso, 6 meses, 24 semanas, onde você vai sair completamente capacitado a realizar essa grande técnica de Bert Hellinger, sendo utilizado em benefício dos animais de companhia e seus sistemas familiares, né? A gente não trata só o animal. Pois bem, hoje eu vim falar para vocês até o tema de uma live que eu fiz ontem, que foi muito bacana. Os animais, as doenças dos animais e a sua relação com as famílias. Deixa eu contar um pouco da minha história. Eu sou formado há 29 anos, eu fiz o Unesp Jaboticabal, lá no interior de São Paulo, e na minha formação, naquela época, nem se imaginava que um dia eu poderia falar o que eu falo hoje. Na época, nós aprendíamos que as doenças dos animais eram exclusividade deles. Um animal que tinha um problema hepático ou um problema renal, nós deveríamos olhar, inclusive na época, exclusivamente para o órgão ou para o sistema afetado. Então, se o problema era no rim, nós devíamos olhar basicamente para o sistema urinário, rins, bexiga, no máximo órgãos adjacentes e o estado geral do animal, o que englobaria outros órgãos ou sistemas. Mas o foco da nossa formação médica na época era isso, olhar para o órgão. Com o passar do tempo, depois de formado, eu fui verificando que as coisas não eram bem assim. Aliás, logo depois de formado, eu já entendia e já via o paciente de uma outra forma. Entendia que a doença não era exclusividade do órgão, e ainda que fosse, ela afetaria a economia de todo o organismo do animal. Foi com essa cabeça que eu fui fazer formação em homeopatia veterinária. E o homeopata, ele tem essa capacidade, ele vê o paciente como todo. E não ele fragmenta o indivíduo, o paciente, em órgãos ou sistemas. É uma forma holística, completa, de ver o indivíduo na sua totalidade e não em partes, né? Isso mudou completamente a minha vida e minha visão de clínica, a minha formação em homeopatia. Mais tarde, eu percebia que as doenças que o animal apresentava não era exclusividade dele, mas que havia alguém na família, normalmente o tutor ou a tutora ou a pessoa que tinha mais contato com o animal, que influenciava nessa questão. E aí eu fui fazer psicanálise clínica entendendo um pouco mais do inconsciente
do ser humano, do tutor ou das pessoas que tinham contato com o animal. Isso também mudou minha vida, porque eu passei a olhar as pessoas, eu passei a me olhar. O próprio curso de formação em psicanálise já é um tratamento, assim como o meu curso de constelação familiar já é uma psicoterapia de grupo. Nós já fazemos ali, além dos encontros, nós fazemos movimentos de constelação e constelação dos alunos, né? Então, esses cursos já são, além de formação, grandes transformações internas também. Muito bem. Fazendo o curso de psicanálise, eu fui atender as pessoas, eu fui verificar as questões, as demandas, os conteúdos dos indivíduos aos quais estavam em contato direto com o animal. Pois bem, isso também fez toda a diferença, porque eu pude ver o quanto as pessoas que estavam ali com o animal influenciavam nas questões dos animais. E terminando o meu raciocínio, eu fui fazer constelação familiar, aonde eu não mais olhava nem para o animal, nem para o órgão adoecido, nem para o animal, nem para o tutor, que estava ali influenciando a doença do animal, mas eu olhava para as famílias. Isso também fez toda a diferença no meu consultório. Me transformei muito mais num terapeuta familiar do que num médico veterinário, entre aspas, normal. Então, hoje, eu olho para o animal, eu olho para a doença do animal dentro de um contexto familiar, entendendo agora que toda a família, e não só a família ali presente, mas a família até ancestral das pessoas aos quais convive com o animal, influem diretamente no seu quadro de doença, startando essa doença, dinamizando essa doença, agravando, potencializando esse problema. Isso é uma quebra de paradigma na medicina veterinária que eu tenho muito orgulho de fazer, juntamente com outros colegas veterinários que também têm essa visão. Cada vez mais eu vejo colegas com essa visão dita sistêmica e familiar, muito mais do que individual. Temos alguém na linha. Alô? Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, com quem falo? É Maria de Lourdes, de Sorocaba. Oi, Maria de Lourdes. Pode fazer sua pergunta. Doutor Marcos, eu estou com uma fêmea que tem aproximadamente 10 anos. Desde o último cio, apareceu um caroço numa das maminhas dela, do lado direito do corpo. E ela não é castrada. Então eu pergunto para o senhor, eu acredito até que precise fazer uma cirurgia. O senhor ainda... existe possibilidade ainda de castramento com a idade que ela está? Lourdes, né, Maria de Lourdes? Sim. Maria de Lourdes, existe sim. A primeira coisa que você deve fazer ao ter localizado esse nódulo na mama do animal, procurar um médico veterinário, ele vai fazer o exame clínico, o exame físico, solicitar exames complementares de imagem para verificar se existem outros nódulos em outros órgãos do animal. A partir daí, ele vai indicar um processo cirúrgico para retirada desse nódulo e classificação em benigno ou maligno desse nódulo, desse caroço, desse aumento de volume na mama do animal. E é possível, sim, ainda, apesar do adiantado da idade, que não é tanto 10 anos, realizar a castração, a retirada dos ovários e do útero do animal. Até porque muitas vezes os hormônios ovarianos acabam estimulando o crescimento de nódulos mamários. Então, existe uma relação, sim, entre ovário e nódulo. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguém na sua família teve problemas de nódulos mamários? Ou alguém da sua família foi ou é paciente oncológico? A minha mãe, ela teve um cisto no seio e precisou fazer uma cirurgia. Perfeito. Do ponto de vista sistêmico, Maria de Lourdes, embora não tenha sido a sua pergunta, esse animal está ligado à tua mãe. Olha, é verdade. O que o senhor fala tem realmente validade. E outra pergunta, por gentileza, o nódulo é do lado direito do corpo do animal ou do lado esquerdo, olhando o cachorro de cima? Olha, doutor Marcos, eu não vou poder responder porque eu não me lembro.
em que lado, mamãe já não está mais nesse plano, eu não me lembro qual foi o lado, né, que ela teve. Entendi. Mas da cachorra que eu estou, ela é do lado direito. Entendi. Perfeito. Eu perguntei do animal, você já respondeu, lado direito. Se você buscar essa informação desse quadro que a sua mãe teve, né, que infelizmente, pelo que eu entendi, já não está mais entre nós, né, mas provavelmente é o mesmo lado. Existe, Maria de Lourdes, uma semelhança, uma similitude muito grande das doenças. E sabe que eu observo que os animais, assim como as crianças, elas se identificam com os avós. No caso do animal, avós entre aspas, tá? Ou seja, a cachorra pula uma geração, que é você, e vai se identificar com a segunda geração, que no caso são os seus pais. E no caso seu, foi sua mãe. Né? Então, entre aspas, avô e criança. Avô, entre aspas, e animal. Então, veja que interessante. Isso Bert Hellinger fala sobre isso, né? Ele fala em relação à criança, obviamente, né? E eu faço uma projeção para os animais e vejo que o que ele fala para a criança é a mesma coisa com relação aos animais. Eu acredito, doutor Marcos, que tem a ver, porque a mamãe, ela conviveu com ela. E as doenças, elas estão relacionadas, Maria de Lourdes, a exclusões da família. Exclusões são pessoas que foram esquecidas do sistema familiar, né? Podem ser alcoólatras, dependentes químicos, doentes mentais, deficientes físicos, podem ser crianças não nascidas no sistema familiar, crianças que faleceram em tenra idade, né? Olha para sua família e verifica se você encontra mais ou menos o que eu estou comentando com você. Doutor Marcos, sou muito agradecida, viu? O senhor me ajudou muito. Um bom dia para o senhor. Muito grato pela pergunta, viu, Lourdes? Muito obrigado, muito grato. A gente pode até pegar, falando desse tema, né? Inclusive a pergunta está muito alinhada ao que nós estamos comentando aqui, né? Esse animal da Maria de Lourdes tem um nódulo mamário. Pois bem, essa doença, esse problema, essa questão, não gosto de falar a palavra doença, tá? Essa questão é melhor. Não é exclusiva do animal. Existe uma relação dessa questão com familiares, do sistema ao qual esse animal convive. E convive, né? A Maria de Lourdes falou assim, a minha mãe convivia muito com o animal. Não precisa nem ter convivido. O animal, ele se relaciona também com os ancestrais da família que sequer ele um dia conheceu. Assim são as crianças também. Às vezes a gente está alinhado a um avô que eu nunca conheci, a um bisavô menos ainda, que inclusive nem tem possibilidade pelo tempo de eu ter tido contato. Ele faleceu, um bisavô faleceu na maioria das vezes depois, né, muito antes que o bisneto tenha nascido. Então, os animais, as questões dos animais estão relacionadas com a questão da família. Existe uma tendência na família a ter essa questão. Então, o animal ele vai se alinhar e vai adquirir uma doença, ou um problema, ou uma questão semelhante à que a família tem. Veja como eu fiz a pergunta, né? Tem alguém na sua família que teve essa questão? Ou teve alguém na sua família que foi paciente oncológico? Às vezes não é um nódulo na mama que a pessoa, que um familiar teve. Às vezes é um linfoma. Às vezes é um tumor de próstata, né? Então veja, o que é importante é que os animais se parecem conosco de duas formas em relação às doenças, né? Doenças iguais, a mesma doença, ou doenças similares, né? Ambos, cachorro e familiar, sendo pacientes oncológicos, mas tendo doenças diferentes, tá? Isso é muito importante. E no consultório, esse é meu trabalho. A pessoa chega,
dizendo, olha, eu trouxe aqui meu cachorro porque ele tem tal doença, já fui em vários veterinários. Ah, legal. Tem alguém na sua família que teve essa doença especificamente? Ou alguma doença parecida? Ah, teve, então tá bom. Então eu já estou entendendo com quem esse animal está sendo fiel. Isso chama lealdade invisível. Nós fazemos isso também. Muitas vezes a gente copia doenças dos nossos familiares por lealdade, por amor, né? As identificações, identificar em psicanálise é copiar, é agir como, é ser como. Esse é um conceito que eu falo muito no meu livro Cara de um, Focinho do Outro, onde eu estabeleço uma relação entre esse conceito freudiano da década de 1920, né, século passado, portanto, há exatamente 100 anos, né, Freud idealizou esse conceito, que as crianças copiam, agem, se parecem com os seus pais, trazendo para si questões que eles não teriam, mas por amor, eles acabam se identificando e copiando questões, doenças, problemas, comportamentos, temperamentos, para se aproximar desse pai, dessa mãe, que a criança tanto ama, né? Inclusive, a gente acha que os pais amam os filhos, né? Mentira. São os filhos que amam os pais. Porque os pais não pegam coisas dos filhos, mas os filhos pegam coisas dos pais. Como a gente está num contexto veterinário, né, que é meu caso, que é um olhar meu para o animal de estimação, o animal de estimação ele vai entrar no lugar de filho. Aliás, muitas pessoas tratam os animais como filhos, e aí esse animal vai copiar questões dos tutores, que ele vê como, entre aspas, pais, e acabam adoecendo de forma semelhante, de forma similar. Bom, como é que faz para quebrar isso, né? Tudo isso é muito bonito. Quero ver para quebrar, quero ver para resolver. Tem jeito? Lógico que tem. As constelações familiares, elas vêm com esse propósito. Tratar questões que não são do indivíduo, mas que se apresentam no indivíduo. Questões essas sistêmicas, questões essas familiares, padrões que se repetem de geração em geração. Então, o bisavô teve um problema, o avô teve o mesmo problema, o pai teve o mesmo problema, o neto teve o mesmo problema, o cachorro teve o mesmo problema. Não, mas o que o cachorro tem a ver com isso? Tudo a ver com isso, né? Voltando ao que a gente estava falando, né? Há 30 anos atrás, quando eu me graduei em veterinária, quem diria que eu ia chegar a essa conclusão? Eu e muitos colegas que estão trabalhando com essa visão sistêmica. Quem diria que a gente chegaria a essa profundidade ao afirmar claramente que a doença do animal não é do animal, assim como a doença da pessoa não é da pessoa. Há uma ligação com a família. Portanto, não adianta tratar só do indivíduo. Portanto, não adianta tratar só do animal. E isso eu falo para os meus colegas médicos veterinários, né? Assim como os médicos sistêmicos poderiam falar para os médicos tradicionais. Não adianta tratar do indivíduo se você não trata o sistema familiar, se você não trata o padrão que vem repetindo de geração em geração. Ainda que você trate desse indivíduo e tenha sucesso no seu tratamento, esse padrão segue para as próximas gerações, ditas gerações vindouras, gerações que vão vir. Então, se eu tenho um problema, o médico me trata da minha questão e eu fico bem entre aspas. O problema continua comigo, eu passo para o meu filho. Meu filho passa para o filho dele, que é meu neto. E assim caminha. Os problemas, as tendências, os padrões, né? A gente pode citar várias desses padrões, né? O alcoolismo, o câncer, as doenças, a forma de adoecer, as crises financeiras também, às vezes uma dificuldade que o indivíduo tem de se relacionar com outras pessoas, a dificuldade que o indivíduo tem profissional, a dificuldade que o indivíduo tem de ganhar dinheiro, né, de ser próspero,
muitas vezes está ligado a padrões familiares, na grande maioria das vezes, né? É interessante como a gente entende isso quando a gente fala a palavra genética, mas a gente não entende isso quando a gente fala a palavra sistema familiar. É interessante como a gente entende isso quando a gente fala em características físicas, né? Ou até características psíquicas, mas a gente tem dificuldade quando a gente se relaciona com outras questões. Por exemplo, o meu avô tinha olho claro, meu pai tem olho claro, meu filho tem olho claro. Ótimo, olha como a gente entende isso. Agora, substitui o olho claro por uma tendência a adoecer, por uma tendência de comportamento, por uma dificuldade de se relacionar, por uma dificuldade de ganhar dinheiro. É a mesma coisa. Da mesma forma que o olho azul, a gente entende que pela genética passa, e a gente entende isso de forma cognitiva muito facilmente, as dificuldades que nossos ancestrais tiveram também vêm passando. E o que nossos ancestrais viveram? Vamos olhar para o passado? Vamos olhar para a história? Viveram guerras, viveram pandemias, viveram dificuldades em se alimentar, viveram doenças incuráveis, grande sofrimento, processos migratórios, e tudo isso reflete hoje nas nossas gerações que aqui estamos. E as nossas dificuldades hoje se relacionam com essas tendências que os nossos ancestrais tiveram no passado. Esse é um assunto muito lindo, né? Pena que o nosso tempo está acabando, mas a gente com certeza falaria dele com muita facilidade por muito tempo. Tá? Eu indico Bert Hellinger, o grande filósofo psicanalista, que idealizou as 3 leis do amor, que fala sobre esse olhar sistêmico e a forma como nós podemos atuar terapeuticamente através dessa grande psicoterapia breve, chamada constelação familiar. E eu convido você para conhecer no meu curso de constelação familiar veterinária. Eu tive formação em constelação familiar e levei a constelação familiar para a minha área, né, de formação principal, primeira, que é a medicina veterinária. Então, hoje, eu recomendo que os animais que estejam adoentados, especialmente de doenças crônicas, que são essas doenças incuráveis e que debilitam e que fazem o animal sofrer, até como exemplo nós tivemos aqui o câncer, ou doença autoimune, ou doença de pele, ou alergia, ou problemas outros, que façam a constelação familiar veterinária, para que você não trate só do animal, né? Que é o foco principal, eu entendo. O animal hoje é o nosso grande companheiro, né? A gente tem um grande apreço, um grande amor pelo animal, felizmente, né? Não era sem tempo. Só que a gente não trata só o animal, a gente vê a quem o animal está ligado e pode tratar as pessoas que estão com essa tendência também do adoecer. Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Quem quiser entrar em contato comigo, 0 operadora 11 99639 0089. Um grande abraço e até o nosso programa Saúde Animal, aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Até mais. Tchau. Time to say